Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilberto Varão e vamos seguir aqui com o nosso assunto sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Como eu disse no vídeo passado, eu trouxe aqui uma breve história da Rosa Parks, a negra americana que foi presa por não ceder o seu assento no ônibus para um homem branco. Então, vamos relembrar o caso? Vamos lá? Rosa Parks foi uma importante personalidade da história recente dos Estados Unidos. Ela ficou famosa por realizar um ato de desobediência civil, isso mesmo. Esse ato dela, essa desobediência, deu forças para uma série de protestos dos afro-americanos pelos seus direitos civis. O ato de Rosa Parks de não ceder o seu assento para um homem branco deu início a um boicote contra os ônibus em Montgomery, o que pôs fim à segregação racial nos ônibus em todo o território norte-americano. Vamos falar um pouquinho da infância dela e nós já vamos entrar nessa questão do ônibus, tá bom? Durante a sua infância, Rosa Parks estudou em colégios rurais, ingressando no Industrial School for Girls, posteriormente em uma universidade pública para estudantes negros. Entretanto, ela não terminou seus estudos, ela abandonou ali por questões aí até de preconceito, raciais, tal, essas e também para cuidar da sua mãe, ela precisava ajudar em casa. Então, durante a infância, ela presenciou ali várias situações de segregação racial, principalmente no sul dos Estados Unidos, uma vez que, para ir ao colégio, ela não podia pegar os ônibus escolares, pois eles eram dedicados, olha que absurdo, pessoal, exclusivamente aos estudantes brancos. Ela relata que essa experiência foi uma das primeiras que a fizeram perceber as diferenças no tratamento de brancos e negros. Ao longo da sua juventude, ela foi acumulando outras más experiências causadas pelo racismo. Quando ela tinha 19 anos de idade, ela casou-se com Raymond Parks. Foi daí que ela teve esse sobrenome. Ela passou a se chamar então Rosa Parks por causa do seu marido. Ele participava de uma organização que lutava pelos direitos da comunidade afro-americana. Ela atuou no apoio ao caso dos Scott Boys, um grupo de 9 negros acusados falsamente de terem violentado uma mulher em 1931. Na década de 1940, Rosa tornou-se uma militante ativa, assumindo o cargo de secretária. Nesse período, ela dividia seu tempo entre o envolvimento na militância e o seu trabalho. Ela era costureira. A ação mais significativa de Rosa Parks ocorreu dentro de um ônibus em Montgomery, no ano de 1955, no estado do Alabama. Existia uma prática segregacionista contra os negros que usavam o serviço. As fileiras da frente eram dedicadas às pessoas brancas, já as últimas eram para os negros. Quando os ônibus ficavam muito cheios, os negros eram obrigados a ceder os seus lugares, os seus assentos para os brancos. Essa era uma dentre muitas práticas discriminatórias que existiam nos Estados Unidos. No dia 1º de dezembro de 1955, Rosa, após um dia de trabalho cansativo, aquela coisa toda, ela retornava para sua residência utilizando o serviço de ônibus local. Então ela pagou a tarifa do ônibus como qualquer outra pessoa, outro passageiro, e se assentou ali no espaço intermediário ali entre o fundo e os primeiros bancos. No decorrer da viagem, o motorista ordenou que ela se levantasse e desse o seu lugar para um homem branco que havia acabado de entrar. Como ela se recusou, o motorista chamou a polícia, que prendeu Rosa Parks. O ato dela e a sua prisão rapidamente se espalharam e chamaram a atenção de todos os americanos. Sua prisão deu início a um boicote dos negros da cidade contra o serviço de ônibus, e a comunidade afro-americana engajou-se na luta contra a segregação racial. Com o boicote à empresa de ônibus como forma de protesto, a comunidade negra de Montgomery ia trabalhar a pé. Isso mesmo, uns andavam 10, 20, até 30 quilômetros até as empresas para trabalhar, para que não fosse de ônibus. E isso não foi 1, 2, 10, 15, 20 dias não, foi mais de um ano eles fazendo dessa forma. Com isso, a empresa de ônibus começou a ter muito prejuízo. Para vocês terem uma ideia, 75% dos passageiros dos ônibus
era da comunidade negra. Quando esses negros deixaram de usar o transporte coletivo, as empresas de ônibus, que era mais de uma, começou a quebrar, começou a abrir falência. Então, apesar do reconhecimento, Rosa Parks não foi a primeira negra a realizar esse ato de desobediência civil. Outras pessoas já haviam feito isso nas décadas de 1940 e 50, mas o ato de Rosa Parks serviu de estopim para o início de um grande movimento dos afro-americanos pelos direitos civis e pelo fim da segregação racial. Em resumo, a ação resultou em transformações sociais significativas para os americanos. A fiança da prisão dela foi paga e daí você pensa, nossa, ela virou uma estrela, uma popstar e a vida dela melhorou e ela se saiu bem. Não, pessoal. Se já estava ruim para ela a situação, depois dessa prisão, as coisas pioraram na vida dela. Ela passou a ser ameaçada por outras pessoas brancas em Montgomery e perdeu seu emprego. Essa situação forçou ela a fugir para Detroit, em Michigan. Ela foi um dos milhões de afro-americanos que migraram do sul para o norte dos Estados Unidos, fugindo da segregação racial. Entretanto, a semente já estava plantada e por causa da ação de Rosa Parks, iniciou-se um processo que mudou a história dos Estados Unidos para sempre. A mobilização da comunidade negra de Montgomery fez surgir uma liderança significativa para a história do movimento afro-americano na luta pelos direitos civis. A mobilização dos afro-americanos contra a segregação racial trouxe resultados significativos, pois abriu o espaço para esse debate. Então, uniu a comunidade negra do país e fez com que a Suprema Corte americana decretasse o fim da segregação racial dos negros dentro dos ônibus, nos coletivos, em todo os Estados Unidos. Depois de Montgomery, ela se estabeleceu em Detroit e lá conseguiu um emprego como secretária de John Conyers, um congressista negro. Ela permaneceu nesse emprego até o ano de 1988, quando finalmente aposentou-se, mas ao longo das décadas seguintes, ela permaneceu engajada nos movimentos em defesa dos direitos dos afro-americanos. Então, certa feita, uma repórter americana perguntou para ela se ela não se sentia só por não ter filho, essa situação toda. Ela disse que não, que o fato dela não ter tido filho não diminui em nada a vontade dela lutar pelos negros americanos. Pelo contrário, toda a dedicação que ela não pôde dar ao filho que ela não tinha, ela dedicou-se na causa dos negros americanos. Ela entrou mesmo de cabeça nessas questões, ela estava inteiramente engajada. Em seguida, Rosa Parks foi homenageada diversas vezes em sua vida pela importância de sua atuação na defesa dos direitos da comunidade afro-americana e na sua luta contra o racismo. Uma das homenagens mais importantes veio em junho de 1999, quando ela recebeu no Congresso dos Estados Unidos, pessoal, olha só, a medalha de ouro como homenagem do governo de Bill Clinton ao seu importante papel. Em 2002, já no fim da vida praticamente, Rosa Parks foi diagnosticada com demência. Em 24 de outubro de 2005, por causas naturais, ela veio a falecer em sua residência em Detroit. Rosa Parks é hoje um grande exemplo de luta, perseverança e de sucesso na causa dos negros americanos em todo o mundo, espalhado por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E daí, pessoal, gostaram de mais essa história real e inspiradora aqui do canal Toy História? Se vocês gostaram, se inscreva e deixe o seu like, beleza? Como sempre, o meu muito obrigado.